Amigos da TV Cidade, aqui começamos a segunda edição do programa Cidade Aberta, edição de hoje, TV Cidade Farroupilha, Farroupilha passa por aqui, o Cidade Aberta, nosso programa de entrevistas, e hoje o nosso convidado é o empresário Senair Gomes da Silva, que já está aqui nos estúdios da nossa emissora. Senair, a gente sabe que foi investido relativamente pesado. O presidente Michel Temer trabalhou muito durante a semana passada, em parte desta semana também, para articular o apoio em torno da sua salvação perante a segunda denúncia encaminhada pelo Ministério Público, pelo Ministério Público Federal, enfim, pelo ex-procurador Rodrigo Janot. A gente não faz ideia, talvez, do que tenha movimentado o presidente, mas o presidente jogou pesado de novo? Olha, ele é muito bom articulador. Eu acho que agora ficou provado por que o PT, o Partido dos Trabalhadores, fez tanta questão de trazê-lo como vice-presidente da Dilma. Eu acho que foi um acréscimo violento em termos de acordo. Na articulação. Na articulação. Porque ele não deu certo como articulador, porque existiam muitos petistas, enquanto ele era vice, que ela o nomeou articulador político, existiam muitos petistas atrapalhando o meio-campo. Estavam jogando ainda. Caso contrário, eu acho que ele teria dado a volta, mas também não era muito interesse dele dar a volta e a Dilma continuar presidente. Acho que não havia muito interesse, porque ele é um grande articulador. Prova disso, e principalmente quando tem a caneta e a chave do cofre, que é tudo mais fácil. Então o que acontece? Ele usou uma ferramenta que todos podem usar. É legal, só que não é moral. Ele liberou as verbas, as emendas parlamentares. Isso é impositivo, ele é obrigado a liberar. Só que tu libera de acordo com as tuas conveniências e com o cofre da União. O que ele fez? Aqueles que estavam com ele, liberou antes. Os que não estavam com ele, liberou depois. Ou vai liberar depois. E parece-me que, inclusive, o presidente já está usando, prometendo para o orçamento do ano que vem. Não houve dinheiro suficiente, não há dotação orçamentária suficiente nesse exercício, já se comprometeu o ano que vem. Barbaridade. Tem um detalhe assim que me chama muita atenção. Ele, olhando, e ele já sabe, ele foi parlamentar, eu acho que 3, 4, 5, 6, 7 mandatos, não sei. Foram várias legislaturas. Então ele conhece muito bem. Ele está lá desde o tempo do Severino. Então ele conhece bem como funciona aquilo lá. Ele sabe que a bancada ruralista é 200, passa de 200 parlamentares. Olha que é quase a metade. Sim. Do Congresso, da Câmara dos Deputados. Câmara Federal, de quem vai votar contra ou a favor a denúncia contra ele. Por isso que o presidente tem utilizado o Palácio do Planalto para oferecer jantares, né? Só jantar, porque não tem medo de fantasma. E aí o que acontece? Ele simplesmente trouxe para si a bancada ruralista através de um decreto-lei que modificou, ou quase extinguiu, a fiscalização sobre o trabalho escravo, que por incrível que pareça ainda existe no Brasil. Por isso eu defendo a ideia de que a legislação seja partilhada, seja transferida, ou melhor, para os estados. Porque nós sabemos da nossa realidade. O Pará sabe da realidade dele. É diferente, é completamente diferente. E que os estados municipalizem a fiscalização e a legislação também sobre o trabalho escravo. Sempre respeitando a Constituição Estadual, a Constituição Federal, que todo mundo sabe. A hierarquia das leis passam pela Constituição Federal, a Constituição Estadual e, por último, a Constituição Municipal. Mas que dê poderes para o município fiscalizar. E, em caso de alguma denúncia, vem até a Polícia Federal ajudar o município, isso é outra questão. Mas seria muito mais fácil, muito mais eficiente e com menos custos cada município fazer a sua fiscalização do trabalho escravo. Ele simplesmente deu uma aliviada geral. O que acontece? O Supremo cassou. Tornou o decreto dele inútil. Voltou tudo o que era antes, até que se discuta todo o processo dentro do Supremo Tribunal Federal. A questão que rege o trabalho escravo. O trabalho escravo. Então, o que acontece? Ele deu uma balançada, porque ele demorou um pouco a entender que ele devia prever isso. Ele devia ter lançado esse decreto agora, um pouco antes da votação da denúncia. Mas aí ele ia ter, de repente, ele ficou com medo de ter complicações, inclusive na CCJ. O que acontece agora? Imediatamente, ele emitiu um novo decreto isentando os ruralistas das multas ambientais. Você sabe o que é isso? As multas foram convertidas em trabalhos
voluntários? Trabalhos, não é voluntário que se chama, esses trabalhos aí... Sociais. Trabalhos sociais que sejam. Esse trabalho é penas alternativas. Sim. Não é só isso, tem mais outras coisas. Penas alternativas. Mas o presidente decidiu abdicar da arrecadação? Sim, abdicou. Em prol aí agora do seu coro. Deverá aparecer um partido político pedindo ao presidente, pedindo ao Ministério Público, ao Supremo até, por evasão de divisa, por não sei como é que se chama isso. Evasão de renúncia de divisas. Privatização, sei lá o quê. Tem uma série de termos que eles usam, que a gente que a gente é metalúrgico, não é do meio jurídico, tem dificuldade. Mas o fato é que ele deverá ser interpelado judicialmente para que dê explicações. Como você vai, por um decreto, perdoar dívidas ambientais? Quando que a gente vai lá e dá fogo num pedacinho de isopor? A patrã está ali, tem multa. Mas não é o mesmo governo, não é o mesmo presidente, a mesma equipe que também aqui no Brasil perdoou bilhões de dívidas de operadoras de telefonia, por exemplo? E temos N exemplos que vem acontecendo agora, recentemente. Por exemplo, o novo refis, que era para dar 30% de desconto e a multa ajeitava aqui, tinha outros benefícios ali. Daqui a pouco o perdão foi muito maior, a arrecadação ia ser 13 bilhões, caiu para 8, agora está em 3. A previsão de arrecadação com o novo refis. Eu te pergunto, valeu a pena fazer sacrifício? Deixar de comprar uma camisa nova, tem que ter essa aqui bem velhinha, para pagar meus impostos em dia? Valeu a pena? Eu podia usar agora esse desconto. Isso é desigualdade. E a Constituição Federal é clara, todo cidadão é igual perante a lei. Então eu te pergunto, isso é um incentivo à sonegação, à inadimplência? Sim, porque tu vai deixar de pagar os seus impostos para depois ser bonificado, né? Beneficiado. E eu guardo o dinheiro, se precisar comprar à vista, eu compro à vista. Aí eu chego lá pro fiscal, pro meu... O homem que vem me autuar diz, não, eu quero pagar à vista. Estou com o dinheiro em caixa, vou pagar à vista. Pronto, está resolvido. Sim. Eu fui beneficiado mais uma vez. Então, eu acho que isso, num país sério como é o nosso, um país que todo mundo respeita a legislação, não tem como fazer esse tipo de coisa. Não tem como. Eu acho que o Temer vai ficar... isso é a nossa história, nós não vamos conseguir ler a história. A história começa a acontecer daqui a 50 anos, 60. Quando todos esses estiverem mortos, aí começa a aparecer as verdades. Vai ficar muita coisa engavetada para aparecer depois. Agora, vai ser muito triste os meus netos, os teus netos, lerem sobre este período da história do Brasil. Não só em relação ao Temer, em relação a Dilma, Lula, Fernando Henrique. Vem os militares, que daqui a pouco vai começar a aparecer, que os militares não é o que essa patifaria que é hoje. Até porque tudo mudou, a imprensa mudou, tudo mudou. As redes sociais não existiam. Existia só rede de pesca na época. Então, o fato é que os militares, os presidentes em si, morreram todos pobres. Está aí, as famílias, todo mundo em dificuldade. Agora, quem trabalhava junto com eles, leia-se Eliezer Batista, que foi ministro, leia-se Abiaquil, o escândalo das pedras, tem muita coisa. A construção da Transamazônica, as usinas nucleares, que tinha um tal de Rich Bitter, ministro. Eles simplesmente conseguiam um empréstimo na Alemanha e vinha de contrapeso uma usina nuclear, que até hoje não funciona. Angra 1, Angra 2, Angra 3, a peso de ouro. Então isso ninguém mais fala. Caiu no esquecimento. Daqui a pouco algum historiador vai colocar isso no papel. Vai colocar, tenho certeza. Mas faltam alguns para morrer ainda. O Delfim não morreu. O Delfim era Neto. O Delfim era da turma. Então eu não sei se o Abiaquil, o Rich Bitter, esses outros, Ney Braga já morreu. Então, a hora que esse pessoal todo sair de cena, vai mais uns 20 anos, acredito, no máximo, vamos começar a recontar a história do Brasil. E aí uma história negra, talvez? Tem muita coisa. Não comparamos, acredito eu, porque eu vivi nesse período todo, de 64, eu tinha 12 anos. Saí em 80 e alguma coisa, 85, 86, uma coisa assim, que o último militar... Foi em 85. Apeou do governo. Na verdade, 84, né? Mas enfim. Então, se você perceber todo esse período, eu acompanhei de perto e sempre fui um curioso. Li todas as obras escritas por Hélio Gaspari, Sim. Carlos Castelo Branco, e tem outros escritores, mas sempre com aquele cuidado de não ir fundo na investigação. Para não se indispor com ninguém. Com certeza. Eu só lembro muito bem da época militar que o general Newton Cruz disse uma coisa que até hoje vale. Que ele disse que para malandro,
o cacetete não é remédio, mas até milagre faz. Muitas vezes. Olha aí. A gente vai ver a história do próprio Brasil, é uma história politicamente falando. Nós estamos numa democracia no momento, sim, mas é uma democracia que eu chamo de cambaleante ainda, porque ela não está solidificada. Mas o engraçado, ela não está sedimentada. Mas se você olhar, que você lê livros de história, aquela guerrilha do Araguaia, toda essa gente que morreu tombaram, veio a Comissão da Verdade, que contou só um lado da verdade. A verdade só na ótica dos guerrilheiros. Não fizeram um contraponto. Chamaram os militares lá para espezinhar, aqueles velhinhos ali. Tem culpa? Claro que tem. Vamos dizer que o militar era santinho, era padre. Não é assim. Desceram o cacete mesmo. Só que esse pessoal que morreu, que apanhou, veio para o poder. Bom, agora era a hora de fazer um país como eles sempre sonharam. A democracia, sempre falaram em democracia. Igualdade para todos, condições. Quem é que mais ganhou com essa nova turma que foram exilados? Quem mais ganhou? Os grandes empresários, que era o que eles queriam matar, sequestrar, fazer o escambau. Agora, os grandes empresários foram os que mais ganharam dinheiro. Ou alguém tem dúvida? O Debrecht, os irmãos sistema Batista. Financeiro. E o sistema financeiro. Sim, esses aí, os campeões nacionais. E o sistema financeiro, que eles tanto combatiam, assaltavam um banco. Assaltavam um banco. Dona Dilma aparece como metralhadora na porta de um banco. Sim. Tem foto. Então, o que acontece? Era o Beelzebub, ou o demônio, para quem quer, era o sistema financeiro. Hoje, todo mundo abraçado. A Caixa Econômica não é sócia do BNDES. Do JF. E sócio com... O BNDES não é sócio? É o BNDES que é sócio do... E a Caixa também. Sim. A Caixa Econômica também é sócia. Sim. Então eu te pergunto, o que um Banco Social vai fazer sociedade com o João Batista Sobrinho? Tem a dó. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com o segmento final do Cidade Aberta de hoje, conversando com o empresário Senair Gomes da Silva, aqui na segunda edição do programa. Fique por aí, a gente volta já já. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servido em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Círculo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade. Prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Joana Butelli, sou nutricionista. Estou encarregada de passar umas dicas para você sobre a nutrição. Hoje, a dica seria 5 cores no seu prato nas principais refeições. Como chegaremos nisso? Bem colorida, bem variada, de tudo que tiver de mais saudável e orgânico, sem muita química. Prestem atenção no que estão comendo, que garanto que não terá erro. Cuidem muito hoje que a gente vê os restaurantes com os pratos tudo meio amarelo, lasanhas com batatas, com arroz. Cadê o colorido desse prato? Então também não precisa botar tudo que acharem num buffet. Acredito que se vocês colocarem as 5 cores que estou solicitando, sejam verde, a cenoura que é laranja, o branco do arroz, a carninha que já é marrom, nisso tudo vocês vão ter um bom equilíbrio no que estão comendo, variando nutrientes, dando o que o corpo está precisando, e a gente com isso evita pegar aquela futilidade que está ali na hora do almoço ou do jantar. Então olhem o prato, veja se está faltando alguma cor, veja se tem água para beber no final da refeição, e esse é o equilíbrio para o resto da vida. 5 cores no prato, toda vez que se alimentar no almoço ou jantar.
Farmácia Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmórbida Dallagnese, sou engenheira de alimentos e estou aqui para ajudá-los na escolha do local ideal para realizar suas refeições. Escolha estabelecimentos que possuam as boas práticas implementadas. As boas práticas representam os cuidados mínimos de higiene e controles para produzir alimentos seguros. Elas têm o objetivo de reduzir ao máximo as fontes de contaminação dos alimentos, sendo aplicáveis aos manipuladores, às instalações, aos equipamentos, móveis e utensílios, assim como às matérias-primas, fornecedores, controle de água e de pragas. Então, fica a dica: escolha estabelecimentos que possuam as boas práticas implementadas. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. O Cidade Aberta volta pela TV Cidade, canal 14, a TV de Farroupilha. Estamos no Cidade Aberta, o nosso segmento do jornalismo de entrevistas, e o nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, que está conosco aqui nos estúdios da TV Cidade. Senair, eu quero trazer um assunto. Tive a oportunidade na semana passada, na última sexta-feira, de assistir uma palestra do empresário Clóvis Tramontina. Ele falou para mais de 130 gestores de casas que a congregação de São João Calábria mantém em todo o Brasil e também na América do Sul. Tinha gente da Argentina, do Uruguai, o pessoal estava reunido aqui em Farroupilha no nosso seminário apostólico. E a palestra, o tema da palestra do Clóvis Tramontina era responsabilidade social, sustentabilidade e responsabilidade social. E o Clóvis falou muito sobre o perfil empreendedor, a própria Tramontina, e também destacou em determinados momentos a questão. Ele não deixou de se posicionar sobre os governos. Mas eu quero falar depois sobre o que o Clóvis disse a respeito do governo de hoje. Numa entrevista aqui para a TV Cidade, que foi ao ar no dia de ontem, no Jornal da Cidade, o Clóvis Tramontina abertamente disse, nas palavras dele,
nas mãos do Sartori, o Rio Grande do Sul vai se recuperar. O Sartori está fazendo o que a Ieda começou a fazer, mas que depois acabaram com tudo. O governo que veio depois da Ieda acabou com tudo. Pela experiência, pelo tarimba, pela expertise do Clóvis Tramontina, tu confia que realmente a gestão que o Sartori está implantando no Estado vai recuperar o Estado? O Sartori teve azar de pegar uma oposição, como muitos governos antes já não pegaram. A oposição que fizeram... Morna? Não, a oposição que fizeram para a Ieda foi muito radical. E a oposição que se faz hoje para o Sartori, ela não é inteligente. É uma oposição que não fica de olho no Estado e sim na próxima eleição. É uma oposição e outra, os próprios articuladores do Sartori não são aquilo. Pelo que eu conheço o Sartori, conheço mais ou menos bem, joguei futebol do lado dele, né? Jogava futebol. Ele jogava de zagueiro. O gringo jogava futebol? Ele dava uma rosca e brigava comigo. Errava era muita canelada do... Meu Deus, ele era tosco. Mas... Qual a posição que ele jogava? Zagueirão, hein? Zagueirão. Eu jogava com a 5 na época. E então ele vai dos Sabores de Criúva, eu vou dizer na orelha dele assim o que eu tenho vontade, já mandei dizer, ele só deu risada, porque quando eu falo ele dá risada. Um dia eu cheguei em Floripa com o meu pai, sentado do lado, e eu liguei para ele a respeito da Associação de Garantia de Crédito. Ele era prefeito de Caxias do Sul. E logo depois do Pepe. E ele disse que ele ia ter que responder ao Tribunal de Contas, porque o Pepe tinha depositado 360 mil na conta da Associação de Garantia de Crédito, que é o fundo, R$1 por habitante. E ele disse, eu vou ter que dar uma explicação. Eu digo, Sartori, parei um pouquinho. Olha quem está falando contigo, é o Senair, viu? Só para tu saber. Ele deu risada. Eu disse, e ele era prefeito na época. Eu disse, se você for chamado pelo tribunal, eu te pago advogado, eu garanto que eu vou te salvar nessa. Só tu liga para os teus parceiros do PMDB para que eles depositem R$1 por habitante, que não vai ter problema para ninguém. Então eu brinco muito com ele. Cada vez que eu encontro ele, eu vou chegar em Criúva, ele já vai começar a rir na janta que ele vai servir para nós, Sabores de Criúva. E eu vou dizer algumas coisas para ele. Porque eu acho que não é por ser meu pai, o meu filho, que eu vou dizer aquilo que eu penso. Para você, Adamatio, se for o caso, eu vou dizer aquilo que eu penso sobre a tua profissão, sobre nada pessoal, sim, sobre o teu profissional. Desempenho. Eu acho que ele ganha essa eleição. Eu acho que o Sartori vai ser reeleito. Agora, a sociedade gaúcha tem que lembrar que se for para reeleger Sartori, que se faça a maioria na Assembleia. Porque as ideias dele não são ruins. Agora, uma oposição capaz de fazer o diabo, como foi dito isso numa outra eleição, né? Nós temos que fazer o diabo para se eleger. A Dilma disse isso. Então, se for para fazer o diabo, ele que não faça. Porque aí sai do currículo dele, do que é o Sartori. Um homem puro, um homem inteligente. Gosto muito dele, não como meu amigo, mas como ele foi prefeito de Caxias, saiu muito bem. Só que agora, no Estado, ele está fazendo algumas coisas que me surpreendem. Precisaria ser um pouco mais enérgico. Por exemplo? Por exemplo, ele não pode interferir no Legislativo e nem no Judiciário. Sim. Mas ele deve, que ele foi deputado. Quantas vezes? Ele deve, é diferente de pode, deve. Ele tem um articulador, o Gabriel, que não é lá essas coisas. Tem gente com muito mais peso histórico dentro do partido dele para ser o articulador. E o Gabriel não... Gabriel... É bem jovem, sim, tá. Não tem experiência, eu não lembro o nome dele. Gabriel, não vou arriscar porque eu não lembro o nome dele. O líder dele na Assembleia. O líder da Assembleia. E me parece que ele não tem a bagagem suficiente para pegar os cobras criadas que estão aí e dizer, gente, por favor, vamos pensar no Estado. Antes do Sartori assumir, eu digo isso, e ele sabe que eu penso isso. Um amigo comum já falou para ele. Ele veio botar esses caras na parede, o judiciário é um outro poder, mas é gaúcho, é brasileiro, eles têm que falar a mesma língua. Gente, vamos fazer um sacrifício cada um, é nesse sentido que eu falo. Vamos respeitar o independente? Vamos. Agora, custa eu chegar lá e dizer, tchê, nós não temos dinheiro. Por que só para o Executivo vai faltar dinheiro? Para o Legislativo e o Judiciário não pode faltar dinheiro. Sim, mas se não tem. Então eu quero te dizer, assim, uma brincadeira até, que se o Sartori for reeleito, antes do final do governo dele, ele fecha a porteira e apaga a luz. Vai deixar o Executivo e o Legislativo, que tem direito a receber, o Legislativo e o Judiciário, que tem direito a receber, e o Executivo fecha as portas e vai para casa. Porque não vai ter dinheiro para toda essa gente, do jeito que está indo. Agora você vê esse efeito cascata e cai aqui. Tudo sobe. Professores em greve.
policiais civis ali. Sim. A Prefeitura de Porto Alegre, os funcionários em greve. Mas que Estado é este? E o dinheiro vem de onde? E a segurança pública? A segurança pública do jeito que está. E olha bem, o dinheiro que você paga, legislativo e judiciário, sai do mesmo bolso. É dos impostos, sai da mesma fonte, para deixar bem claro. É dos impostos arrecadados. É o IPVA, é o ICM, é as contribuições, o canal é para o executivo que tem que destinar aquela verba constitucional para o judiciário e a verba constitucional para o legislativo. Agora, se falta dinheiro, só o executivo que tem que deixar de pagar uma miséria para os professores e ainda atrasar, e os outros, que ganham tudo mais. Pior salário é o do executivo, todo mundo sabe. Um professor ganha R$ 1.500, quem está me assistindo, R$ 1.500 por 20 horas. Sabe o que é isso? Qual é o assessor parlamentar de segundo escalão que ganha 1.500? Ganha 10. Vocês sabem disso. O assessor parlamentar ganha 10. Custa conversar? Eu não sabia, agora eu sei. Custa conversar com este poder e dizer assim, nós somos harmônicos, nós não somos inimigos, vamos achar um jeito para fazer isso? Por favor. Ainda o Clóvis Tramontina declarou também, quando falava sobre os governos, ele mesmo disse que o governo não deve gerar empregos, o governo deve deixar o empresário trabalhar. E o Clóvis disse bem assim, vende, privatiza toda essa estrutura aí, vende fora tudo, vende, privatiza, profissionaliza e o governo que faça parte dele. Tá. Estrutura. Ok. Eu disse isso, vou usar a mesma expressão que eu usei quando criaram o EGER. Você viu para que cabidão tarifa, de empregos. E para que tarifa foi? Eu vou usar a mesma expressão. E a companheirada vai aonde? Tem gente concursada, mas tem muita gente em cargo de confiança. Gente que perdeu a eleição, estão nas estatais. E aí? Vão aonde? Vão pedir emprego lá na empresa do Senair ou lá na empresa da Damate? Não tem? Eu não tenho. Esse currículo deles não me serve. Principalmente para esse salário que eles ganham. Não me serve. Não te serve? Não, e não serve para ninguém. Nós, geradores de impostos, geradores, que eu digo, que o gerador mesmo de imposto é o consumidor. É que quando tu compra essa camisa, tu paga o imposto. Sim. Nós, empresários, somos apenas repassadores. A gente cobra de você e repassa. É a nossa função enquanto empresário. Agora, nós das fábricas que geramos imposto e recolhemos, nós não contratamos gente com 10, 15, 20 mil reais. Eu não sei se eu já te fiz essa pergunta, eu fiz para algum entrevistado que passou por aqui também. Qual foi o último governo e a última grande obra que foi feita em termos de infraestrutura rodoviária aqui na Serra Gaúcha? Na Serra Gaúcha? Na Serra. Ou na nossa região aqui, Farroupilha, Caxias, Bento Gonçalves. Olha, a última grande obra regional se chama BR-116, que é federal. Sim. 1952. Tem 65 anos. É a minha idade. Tá, Serra Gaúcha. Rota do Sol. A Rota do Sol demorou 40 anos. Né? Sim. Demorou 40 anos. Rigoto e Ieda. O Rigoto inaugurou e Ieda terminou de inaugurar. Sim, mas o Simão já tinha tocado o asfalto até em cima do morro. E Farroupilha? Eu te digo assim, essa Rota do Sol tem 10 governadores. Sim. No mínimo. 40 e poucos anos. O último investimento mais maciço do estado do Rio Grande do Sul, aqui em Farroupilha, em termos de infraestrutura rodoviária, foi... Rigoto. Não. Qual? O Rigoto? Não foi o Rigoto. Ele botou 3, 4, terceira pista que desceu. Eu disse em Farroupilha, não chegando a Farroupilha. A subida da serra foi na gestão do ex-governador Alceu de Deus Colares, quando foi feito o viaduto da Colombo, na 453. Puxa, tinha esquecido. Viaduto da Colombo, Alceu Colares. Pedro Simão como governador gaúcho, deve ter sido, não sei se foi o Simval Guazelli ou o Pedro Simão que asfaltou... Até o Lajeado Grande? Não, aqui em Farroupilha, asfaltou de Farroupilha até o Santuário de Caravaggio. Pedro Simão concedeu os recursos ao santuário para o calçamento na toda a praça do Santuário de Caravaggio. E de lá para cá, o Rigoto sim fez um investimento, fez a terceira pista na subida da Serra Gaúcha, na RS 122, e depois veio o Tarso, eu não vi nada, a Ieda eu não vi nada. Eu te cito 2... O Sartori até agora está recapeando aqui a 453, a Jacob Versteg, que vai a Carlos Barbosa Garibaldi. É isso. E a duplicação da 453? Eu não falo mais. Não fala mais? Não. Eu só vou te citar 2 exemplos de obras. Uma do Simão, que é a grande obra São Marcos
até Criúva, são 14 quilômetros, fez o asfalto. Uma obra, para nós, eu que tenho o sítio lá, bom, grande, não foi minha casa, quero deixar bem claro. Mas assim, eu nem tinha o sítio ainda, mas ele fez. E a Ieda mandou retirar os eucaliptos da beira da 453. Sério? Sim. Aí me perguntaram, a rádio veio fazer uma entrevista perguntando se sairia a duplicação. Não, é só retirar para ficar mais claro, para a gente andar. E daqui uns 10 governadores nós vamos ter a duplicação da 453. Já passaram depois da Ieda, o Tarso, e agora está no Sartori. Sartori. Dois. Daqui 8 governadores. Só 8. Poderá sair a duplicação da 453. E o tão falado trevo da Tela Sul, tu passaste por lá depois da reengenharia feita pelo DENIT? Passei e me surpreendi. Eu pensava, eu esqueci de falar isso, já era para ter falado sobre isso. Eu pensava que era mais complicado, ficou bom. Te digo assim, não é a solução, mas assim, quem vai a Bento Gonçalves sai pela direita e vai embora. Pega a outra pista bem mais para frente. Para voltar para Garibaldi, você já pega a segunda pista e faz o contorno. Vai a Garibaldi, também tem um trecho enorme que você depois pega a pista principal. Ficou bom. Eu te digo assim, eu passei em 2 horários de bastante movimento e gostei. Sim. Parabéns a todos os envolvidos. O trevo da Tela Sul ficou bom. Meu caro Sinair, muitas graças pela presença no programa de hoje. Obrigado pelo convite. Infelizmente as rapaduras terminaram. Sério? Eu estava numa expectativa toda grande aqui junto com o nosso cinegrafista Israel, que a promessa era rapadura e chimarrão. Só no próximo ano, Israel. Por que só no próximo ano? Sim, aqui está pegando? A rapadura só se faz uma vez por ano no mês de julho e agosto. Sério? Por quê? Porque a cana fica pronta nessa época e se você não moe ela... se chama moer mesmo, né? Sim. E pega a guarapa e transforma em melado e apura mais um pouco, faz a rapadura e depois mais um pouquinho sai o açúcar, que chama de mascava, nós chamamos açúcar amarelo. Sim. E aí a gente faz a rapadura com bastante amendoim bem torradinho, você viu? Certo. Tava boa. Tava boa. E nessa época agora não tem mais como fazer. Não tem mais. E até, por sinal, as vacas dessa senhora, que quase que é a última daquela região toda, que tem o engenho ainda, sim, e entraram no carnaval e comeram quase todas as canas. Ô, louco, então já era. Deu 10 rapaduras para cada um dos fregueses dela. Muito bem, aprendendo sobre culinária com o Sinair Gomes da Silva. Tu sabe que o campeiro tem algumas coisas que a gente tem que guardar. Por exemplo, o Camargo. Sim, o Camargo. A rapadura. A rapadura e o que mais? Sabe que minha memória é privilegiada, mas o feijão campeiro, que é culinária campeira, né? Que eu acho que normalmente a gente chama de Viagras campeiros. Tá bom, depois dessa, chegamos ao final do programa Cidade Aberta, edição de hoje aqui pelo canal 14, a TV Cidade, TV de Farroupilha. Depois dessas pérolas do Sinair, aprendendo culinária com o Sinair. O Sinair é um poliglota, sabe de tudo, né? Culturalmente falando, é conhecimento para tudo que é lado, né? Obrigado, Sinair, pela presença. Ficamos por aqui com o Cidade Aberta, segunda edição de hoje. Você permaneça conosco na programação da TV Cidade, sempre com muitas atrações. A todos um forte abraço e você já sabe, Farroupilha se encontra aqui na TV Cidade. Até amanhã com mais um Cidade Aberta.